Fala pessoal, tudo bem? Gostaria de comentar três aspectos importantes aí que eu acho relevante, né? Dois para o dia de amanhã e um mais técnico, tá? Que eu gostaria de compartilhar aí com vocês. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o Comitê de Política Monetária que nós temos. Começou, obviamente, hoje, né? Hoje é o primeiro momento de reunião dos membros do Banco Central do Brasil, ok? E amanhã será divulgado, né, por volta das 18h30 do horário de Brasília, o comunicado do Comitê de Política Monetária. Mas é importante aqui trazer e compartilhar, né, já que comentei nos vídeos passados sobre a curva de juros, é interessante vocês observarem que, veja, que há um consenso aí, tá, de uma alta, né, de uma nova alta de taxa de juros. Isso foi comentado com vocês, que isso é um consenso entre gestores, né, e, obviamente, isso faz parte aí desse ciclo de normalização de taxa, mas também é importante vocês observarem que, né, nessa linha, nessa curva de cor azul, nós temos a curva de juros semanal, vocês conseguem observar aqui, bem como nessa linha vermelha nós temos a de hoje, certo? Então percebam que houve, né, como eu disse no vídeo passado, quero reforçar aqui, que houve, né, essa ponta mais curta aqui, né, que é até 24, 25, houve, né, uma, uma alta, né, na nossa curva de juros. Vou trazer aqui para vocês aqui, do diário também, a diferença acaba sendo menor, obviamente. Deixa eu ver se consigo arrancar aqui a grade, se apresenta melhor. Tá? Então, vocês conseguem perceber que o dia de hoje também, ele apresentou isso, né? Já os investidores, já com posicionamento pré-Copom, justamente de acordo, né, com essa alta de taxa de juros, tá? Então, a linha verde é a última, né? Ou seja, é o dia anterior, e a linha vermelha continua sendo a linha de hoje. Então, a gente consegue perceber, né? E agora trazendo aqui a grade, né, o posicionamento, né? Aqui é o último preço, né? O posicionamento dos participantes no mercado de DI, beleza? Então, o que isso significa, né? Isso significa o posicionamento pré-Copom. Lembrando que, digo novamente, amanhã nós temos a decisão de política monetária, não é apenas decisão de taxa de juros, né? Não é tão técnico dizer dessa forma, e sim é mais técnico dizer decisão de política monetária, mas é interessante vocês observarem esse posicionamento, tá? Que também, né, é importante salientar que nós temos também o FOMC, tá? É muito importante a gente observar, porque o comunicado ele sai às 18h30, porém o FOMC ele sai durante o período da tarde. Se não me falha a memória agora, que eu olhei mais cedo, sai às 16 horas, né? 16h30. Agora me fugiu a memória, mas sai no período da tarde. E interessante observar também que o FOMC, né, o FONC, né, que é como se fosse o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, tá? Os participantes ali, eles têm já um cenário, né? Alguns já fazem cenários de narrativa, de expectativas, né? De como que vai se proceder. A gente viu hoje, né? Vou trazer aqui também o que a gente viu hoje. Isso é um CFD do S&P. A gente viu um posicionamento à espera do FOMC, né? A gente viu o S&P, obviamente, né, num price action de downtick aqui, caindo, né? Justamente à espera do Copom, e muito influenciado também pelos dados do PPI de hoje, né? Que acaba sendo a inflação ao produtor, né? Veio acima, o core, né? PPI também,
tá? Que aí desconta aí energia e alimentos, mas pode ver que houve um spike aí no PPI também, de certa forma maior do que o consenso, ok? E dólar index aqui também, né? Todo mundo aí à espera do FOMC, né? O antidólar que é o euro hoje, enfim. E qual a expectativa, assim, qual é o evento importante? Qual é o motivo de eu estar compartilhando aqui essas informações com vocês? Que o mercado global, ok? Está de olho, está aguardando, que é o principal evento aí dessa semana, está aguardando o FOMC de amanhã, tá? É o foco vai ser ele, tá? Vai ser voltado para ele. E, assim, o que eu tenho acompanhado aí é que as expectativas dos participantes acabam sendo voltadas para o Fed sobre a reflexão de um aumento, né, de taxa, já incomunicado, ok? De um aumento de taxa já em 2023, tá? E que, assim, que eu pude acompanhar foi que alguns gestores já esperam que o Fed possa estar falando um pouco sobre o tapering, né, que é a redução gradual, certo? Que o Fed ele faz, né, é um termo que a abreviação chama QE, né, Quantitative Easing, que gira aí no montante de 120 bilhões de dólares de títulos da dívida, né, e de hipoteca, né, de MBS, e esperam que ele comece a ter um pouco mais de tonalidade mais rockish para falar, né, já ter um comunicado falando sobre isso, e aqui a gente acaba falando sobre redução gradual, mas acabam dizendo sobre tapering, tá? Então, o foco vai ser voltado para o FOMC, tá? Então, ou seja, a gente está aguardando aí uma postura uma mudança de postura, tá? E, assim, como já disse, né, um aumento já, pelo menos aí apresentar um aumento das taxas já dizendo seu comunicado já em 2023, tá? E Powell já dizendo aí, possivelmente, né, repetindo também, sobre a questão em pensar em diminuir aí, né, o quantitative easing, tá? Então acaba sendo assim, qual a expectativa dos participantes? Acaba esperando um tom mais hawkish, tá, do Fed, tá? Que acaba sendo aí um reflexo aí de alguns membros do Fed aí que acabou falando aí durante o início do segundo trimestre, tá? Inclusive Kaplan, o Harker, tá? Enfim, e a partir disso, né, a gente pode observar que a partir desse momento aí, a gente pode identificar aí um movimento já para o dólar global, tá já dizendo o dólar global, o movimento já de fundo aqui para o dólar global, ok? De acordo com o comunicado, isso pode estar sendo, né, não pode estar atendendo as expectativas, né? O Fed não pode estar entregando isso, é, atendendo as expectativas, tá? Mas o alinhamento dessa comunicação e dessas expectativas, né, pode, caso seja hawkish, né, pode estar contribuindo para um fundo do dólar. E se ele for mais dovish do que o esperado, também pode estar contribuindo para o enfraquecimento do dólar até no segundo trimestre também, que a gente está vivendo aqui, tá? Então, é bastante importante a gente observar isso aí, tá? É muito importante a gente observar o movimento do FOMC na quarta-feira, beleza? E, assim, o cenário básico é esse. O cenário básico que a gente tem traçado para o dólar, né, para o câmbio, é esse, né? Tendo uma postura hawkish, ele se fortalece, né? E, assim, a gente não pode deixar de considerar o risco de inflação diminuindo também para o dólar, né? Se o risco de inflação do dólar diminuir, pode estar tendo um peso de força aí para o câmbio, tá? E assim, risco de inflação e PMIs também, né, atingindo o pico, ok?
E a terceira coisa que eu gostaria de falar aí para vocês é justamente sobre o volume profile, né? Que tá dentro, né, de um marketing profile, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza, que é bastante importante, né? Como que a gente traça ela, né? Enfim, como que eu utilizo, né? Vocês podem perceber que está marcado do dia 15 de junho, né? Perdão, até o dia 14 de junho, né? Até às 18 horas aqui. E no dia 7 de junho. Acaba sendo... Não, deixa eu tirar mais um pouco aqui. A semana ela terminou no dia 11, né? Pronto, no dia 11 que acaba sendo o semanal, né? Então a gente tem um volume que a gente chama aqui de VPOC, né? VPOC, Volume Point of Control, tá? É a área de volume onde mais teve volume negociado, né? Esse aqui acaba sendo o preço, né? Onde mais teve negociação. Então, aqui é uma região importante para a gente, tá? Uma região bastante importante para a gente. É o que a gente gostaria de ter como informação, tá? Existe também essa área aqui, né? Que acaba sendo as high volume áreas, né? Os HVAs, tá? Os HVAs. E aqui são os LVAs, né? A low volume áreas, né? A área de pouco volume de negociação, tá? É interessante vocês observarem que os HVAs, né? Eles atuam aí como, inclusive esse aqui, né? Mas esse aqui acaba sendo o POC, acaba atuando como uma região imã, né? E os LVAs atuam como uma região muito importante de parada de preço, tá? É muito importante a gente observar. Eu acabo utilizando, né, a marcações de alguns HVAs, de alguns LVAs, né? Por exemplo, esse aqui é uma região, né? Um ponto muito importante, ok? É muito importante a gente observar esses HVAs, esses LVAs aqui, tá? E inclusive as VPOCs, né? Ela tem o semanal, e se eu quiser puxar para o diário, né? E aqui eu coloco aqui o dia 14, vou puxar o de ontem, né? Puxar o de ontem, 11 de junho, 14 de junho, puxar um pouco mais para cá. Beleza? A gente pode observar que esse foi o ponto de volume onde foi mais negociado, né? Ok? Isso que é muito importante a gente observar. Beleza, pessoal? Então, assim, caso vocês queiram observar, né, observem o VPOC, onde foi o volume de negociação, e as áreas de pouco volume e as áreas de alto volume. Tá? Marque a que tenha o maior área de negociação e aqui o preço onde tem a menor área de negociação. Tá? É o interessante que a gente acaba fazendo. Ok?